Nós temos falado sobre confiança e hoje nós vamos falar para você que confiança te ensina a viver. Amém? Às vezes nós pensamos que para ser feliz nós precisamos ter muito dinheiro, quando na verdade para ser feliz precisamos aprender a confiar em Deus, em nós, no nosso propósito, confiar que não estamos sozinhos, confiar que podemos viver e criar relacionamento com pessoas, aprender a confiar. Hoje vamos falar sobre algumas pessoas que aprenderam isso na prática. Amém? A confiança, ela te ensina a viver, ela te faz viver. Não tem como você viver, não tem como eu viver se nós não aprendemos a confiar. E nós aprendemos isso desde o nosso nascimento, desde o dia em que você foi gerado, que você deu o seu primeiro grito, que você viu a luz desse mundo, você teve que aprender a confiar. E todas as vezes que você gritava lá no seu subconsciente, você confiava que sua mãe viria lhe alimentar. Todas as vezes. Ninguém te ensinou isso, mas Deus te ensinou isso desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da minha mãe, Deus nos ensinou que nós precisamos aprender a confiar. Aí no decorrer da vida parece que nós vamos perdendo essas essências, vamos perdendo essas coisas e vamos perdendo a oportunidade de viver. E eu quero mostrar para vocês nessa noite algumas pessoas em nome de Jesus. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 2, no versículo de número 1. Josué, capítulo 2, verso de número 1. Amém? Josué, capítulo 2, verso 1. Aleluias. Diz aí assim: olha, e Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar a terra, dizendo: ide, reconhecer a terra e a Jericó. E foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para te espiar. A palavra de Deus diz que Josué pega os seus espias, 2 homens de sua confiança, e manda esses homens a Jericó. E a palavra de Deus diz que quando eles entram em Jericó, eles dormem na casa de uma mulher. Essa mulher era prostituta e o seu nome era Raabe. Mas a palavra de Deus diz que as pessoas descobrem que eles estavam lá e as pessoas vão e contam ao rei daquela cidade. Contam para ele: olha, Josué enviou 2 espias, eles estão aqui, e eles estão aqui para ver a sua terra. E a palavra de Deus diz então que algumas coisas aconteceram, e é nisso que eu quero mostrar para você hoje, em nome de Jesus. A confiança, ela te faz viver. Josué confiou nesses 2 homens. Esses 2 homens confiaram na prostituta, e a prostituta confiou nesses 2 homens. E olha a manifestação do poder de Deus. Nós vivemos em dias onde as pessoas não pregam a confiança, as pessoas pregam a desconfiança. Nós somos desconfiados de tudo que está ao nosso redor, de todas as pessoas. Se alguém passa perto de você e olha mais ou menos para você assim, você já pega o celular e guarda no bolso e já fica assustado. É assim ou não é? Se alguém passa perto de você, olha de alguma forma diferente, você já fica assustado. Quantos saem de casa e voltam em casa para conferir a bendita da porta, se ela está aberta ou se ela está fechada? Fecha o bendito do carro, mas volta lá e coisa numa porta, coisa na outra porta, coisa na outra porta, coisa na outra porta, vai lá no porta-mala, aí sai andando. Aí daqui a pouco bate na cabeça e fala assim: será que eu tranquei? Aí volta lá de novo, numa porta, na outra porta, na outra porta, na outra porta, porque a gente perdeu o senso da confiança. O mundo que nós vivemos tirou o senso da confiança de dentro de nós. E aí, se eu não consigo confiar no próximo que eu estou vendo, como que eu posso confiar em um Deus que eu não consigo ver? É aí que está o X da questão. Jesus me ensina
amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, como eu posso amar o meu próximo? Fecha a porta aí, alguém fazendo um favor. Como eu posso amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? E como eu posso dizer que eu me amo se eu não consigo amar o meu próximo? Isso é algo bem interessante. Então vamos lá, em nome de Jesus. Josué capítulo 1. A Bíblia diz aqui assim: por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e eu não sei para onde eles foram. Ide após eles depressa, para que os alcanceis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando vocês saíram do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion, a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e também embaixo na terra. Agora, pois, disse ela, jura-me-vos, peço pelo Senhor, que como eu usei de misericórdia convosco, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que conservareis com vida a meu pai, a minha mãe, aos meus irmãos, às minhas irmãs, a tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Olha lá, Josué envia os 2 espias. Os 2 espias entram na casa de Raabe. O rei de Jericó descobre que eles estavam na casa de Raabe. Raabe não conta a verdade, ela omite, esconde os 2. E a palavra de Deus diz que então ela olha para os 2 e diz assim: olha, nós estamos apavorados, porque nós sabemos o que o Deus de vocês tem feito sobre a terra, e nós estamos assustados diante de tudo isso. Mas eu quero fazer um compromisso com vocês. Da mesma forma que eu usei de misericórdia para com vocês, eu quero que vocês usem de misericórdia para comigo e com a minha família. Qual a palavra que aquela mulher tinha? A dos 2. Qual a palavra que os 2 tinham? A dela. Qual a palavra que Josué tinha? A dos 2. E qual a palavra que os 2 tinham? A de Josué. Mas um aprendeu a confiar no outro. E a palavra de Deus diz que então, eles disseram à mulher assim: olha, você amarre esse cordão vermelho na porta, na janela da sua casa. Porque quando nós entrarmos em Jericó, e nós vimos esse cordão, todos que estiverem dentro da sua casa serão salvos. Beleza? Serão salvos. Então você pode confiar. E a confiança fez aquela mulher viver. E a confiança naquela mulher fez aqueles homens viver. E a confiança naqueles homens fez Josué saber tudo o que havia dentro de Jericó e como era a cidade de Jericó, como eram suas fortalezas, como eram suas muralhas, como eram seus portões, como era o exército, de que forma eles estavam, como eles estavam armados, quais eram suas armas, quais eram as quantidades de pessoas que tinham dentro daquele lugar.
Então Josué teve toda a situação nas suas mãos através daqueles homens. Mas para tudo isso acontecer, teve que haver um ciclo de confiança de um para com o outro. E nós temos que aprender isso na nossa vida. Porque a confiança, ela te faz viver. E se você não aprende, tem alguma coisa que você não pode descobrir. Achei. Se nós não aprendemos confiar, nós não vamos aprender viver. Se nós não aprendemos confiar, nós vamos ficar sempre sendo reféns do medo, escravos do medo, da insegurança, da incredulidade, da dúvida, da incerteza. Isso tem que arder dentro de nós. Quando Jesus olha para as irmãs de Lázaro, Jesus disse o que para elas? Removam a pedra. E elas disseram o que? É de 4 dias. Aí Jesus fala para elas assim, olha, vocês têm que remover a pedra. Porque eu já disse para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Ou seja, a minha parte eu estou aqui para fazer, mas vocês precisam confiar na minha palavra. Se vocês não confiarem na minha palavra, o seu irmão vai continuar morto dentro dessa sepultura. Porque eu não vou remover a pedra. Eu estou dizendo para vocês removerem a pedra. Eu estou dizendo para vocês que vocês têm que dar o seu passo. Vocês precisam aprender a confiar na minha palavra. E elas removem a pedra e Jesus vai diante da sepultura e diz, Lázaro, vem para fora. Imagino eu que quando abre a pedra, o cheiro exala de dentro daquele lugar. Porque se você deixar uma comida fora da geladeira, um exemplo, você deixou uma carne o dia inteiro e ela está fechada, mas ela ficou no calor o dia inteiro fora da geladeira. À tarde, a hora que você abrir, provavelmente o cheiro vai ser horrível dentro da sua casa. Essa é uma grande verdade. Agora você imagina abrindo uma sepultura depois de 4 dias. Nós cheiramos muito mais do que os animais. Essa é a grande verdade. Nós cheiramos muito mais do que eles. Nós já cheiramos vivos. Se a gente não dá aquele esquema aqui de baixo, o negócio fica sinistro. Essa é a verdade. Agora você imagine morto de 4 dias. 4 dias. Não eram de 4 horas. Mas elas precisavam confiar. E elas confiaram e viram um milagre. Raabe precisava confiar nos 2 espias. Os 2 espias precisavam confiar em Raabe. E isto fez o quê? Eles viverem, e fez com que a família dela também vivesse, e fez com que o povo de Israel avançasse sobre Jericó, derrubasse as muralhas de Jericó através da sua oração, do seu jejum diante de Deus. Então a confiança estava atrelada em um e no outro, e isso moveu as mãos de Deus. É a mesma coisa quando nós dizemos para você, olha, a Bíblia nos ensina, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja manutenção da minha casa, e depois faça a prova de mim. A palavra está sendo lançada, mas eu preciso aprender a confiar, porque se eu não aprender a confiar, pode falar 1000 vezes, 100 vezes, 300 vezes, vai entrar no ouvido, vai sair no outro, porque eu tenho medo, e o medo me impede de viver. O medo me impede de crescer. O medo me impede de chegar perto de Deus. O medo me impede de viver o novo de Deus. O medo trava, paralisa a minha vida e não deixa com que eu venha romper. O medo é uma desgraça que destrói a humanidade. Pode ver quais são os programas que mais têm audiência na televisão. Os programas que propagam o medo. Os programas que propagam o medo. Por que o Datena tem uma audiência estrondosa? Porque ele propaga o medo todo dia na cabeça da população. Parece que tem 500 bandidos aqui fora esperando a gente para roubar. E não é uma realidade isso. Por que o Covid foi tão disseminado no nosso país? Porque propagaram o medo através da televisão. Existem N doenças, N enfermidades, e não são propagadas da forma como essa foi propagada. Então isso é muito sério. Todas as vezes que nós damos uma dimensão para o medo destrói a nossa vida. Então, Raabe aprendeu a confiar. Os espias confiaram em Raabe. E Josué aprendeu a confiança desde cedo. Deus olha para ele e diz assim, Josué, você vai governar meu povo porque meu servo Moisés está morto. Está morto, não tem mais o que fazer. Ele morreu.
Então você vai governar o meu povo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Medita nesse livro dia e noite. Faça conforme tudo que nele está escrito. Então serás bem-sucedido por onde quer que andares. Deus liberou uma palavra sobre sobre Josué. E Josué precisou aprender a confiar. Porque a confiança, ela mudou a história da vida de Josué. Então, confiança te faz viver. Agora eu quero te mostrar um outro exemplo, em nome de Jesus. Um exemplo de uma extrema confiança que Deus despertou em Moisés. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Êxodo, capítulo 3, verso de número 1. Abra sua Bíblia lá. Êxodo, capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo em meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, porém ela não se queimava. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, o porquê que a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: não chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar aonde você está pisando é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus extratores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, o que é que eu vou dizer? O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles vão me dizer qual é o nome dele, e o que eu vou lhes dizer. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Queridos, essa passagem aqui é muito profunda e ela mexe muito com a gente. Moisés era o filho da Joquebede, que eu falei para vocês domingo passado, que foi colocado dentro de um cesto, que cresceu no Egito como filho da princesa e, naturalmente, como príncipe do Egito.
Mas quando ele se tornou jovem, quando ele se tornou homem, um dia ele viu um soldado egípcio ferindo um filho de Deus, um israelita, e isso queimava no seu sangue, porque ele também era judeu, e ele foi lá e matou aquele soldado. E aí no outro dia ele viu 2 judeus discutindo, brigando um com o outro, e foi entrar no meio da briga para tentar apartar. E eles olharam e disseram assim: vai fazer com a gente o que você fez ontem com o soldado egípcio? E a Bíblia diz que naquele momento a vergonha entrou dentro do coração, ele esqueceu de quem ele era e ele foi embora. Ele abandonou tudo. Ele abandonou tudo. Ele fez mais ou menos igual o Simba lá do Rei Leão lá. Ele abandonou tudo. Abandonou, sumiu, foi para um lugar longe. Foi para um lugar longe, encontrou uma mulher, amou aquela mulher, se casou com ela, e de príncipe ele foi virar cuidador de rebanhos do seu sogro Jetro. Essa foi a vida de Moisés. Mas quando Moisés já estava velho, um dia ele estava lá cuidando das ovelhas do seu sogro. E ele vê a sarça ardendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus confia no que ele fez na sua vida. Deus confia no que ele fez na minha vida. Quando Deus ele te plantou na face da terra, ele não plantou um acaso. Ele não plantou um número de RG. Quando Deus te plantou na face da terra, ele não te plantou para ser mais um. Mas ele colocou um propósito para cada um de nós. Porque a Bíblia diz que há um propósito determinado por Deus. Há um propósito para cada coisa debaixo dos céus. Então você não é mais um, você precisa se encontrar, precisa saber quem você é. Precisa saber o porquê que você é quem você é. Precisa saber aonde Deus quer que você chegue. Aonde Deus quer que você esteja. Precisa saber que você é filho de Deus, que você é a imagem e semelhança de Deus. Que Deus não colocou você aqui nessa terra para viver sofrendo, para viver sendo pisado, para viver sendo humilhado, para viver sendo escravo do medo, escravo do passado, escravo do pecado. Deus te colocou aqui para ser livre. Mas eu preciso ter esse entendimento dentro de mim. Esse entendimento tem que estar claro dentro de mim. Esse entendimento tem que queimar dentro de mim. Senão eu vou fazer como Moisés. Por que as pessoas se drogam? Porque elas são ruins? Não, porque elas querem fugir daquilo que elas são. É por isso que elas bebem, é por isso que elas têm vício, é por isso que elas fazem um monte de coisas. Por isso que nós fazemos um monte de coisas. Tem gente que não se droga, mas se afunda na Netflix. E fica na Netflix 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Trocou 6 por meia dúzia. Porque quer fugir de quem realmente ele é, de quem realmente ela é. Moisés se esqueceu que ele era príncipe, que Deus não tinha colocado ele naquele lugar em vão, que sua mãe não tinha colocado ele dentro daquele cesto em vão. Ele esqueceu de tudo. Sabe, deu uma amnésia total e ele sumiu. Foi para Midian, lugar distante. Encontrou uma mulher. E aqui será a minha vida. Mas assim, Deus ele tem propósitos. E os propósitos de Deus, ninguém pode parar. Você pode até fugir. Mas Deus te busca. Sabe? Ele te alcança. Porque ele confia naquilo que ele fez. É bem simples. Deus confia naquilo que ele fez. Ele confia. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus tem propósitos para a sua vida. Amém? Você não é mais um. Deus tem propósitos. Aí está o Moisés lá e ele tem a visão. Talvez Moisés ele tinha ouvido sua mãe contando coisas. Contando sobre a vida de Enoque. Sabe, talvez Moisés tenha ouvido sua mãe contando sobre Abraão, sobre o que aconteceu com Noé, porque ele viveu com a sua mãe por muitos anos, com a sua mãe biológica. Não estou dizendo a mãe adotiva, filha do faraó, não. Ele viveu com ela por muitos anos. Ela foi a babá dele, que na realidade era a mãe. E talvez ele sabia de muitas histórias, mas ele nunca tinha tido essa experiência real com Deus. Ele era um cara frustrado, porque você sair do trono para ir morar em um lugar humilde é difícil. A gente está humilde
É uma coisa, a gente está lá em cima e descer lá embaixo. Para quem nasceu lá em cima e lá embaixo, não é fácil. Mas ele abandonou tudo isso, tudo, e resolveu ser cuidador de ovelhas. Cuidador de ovelhas. E aí o Senhor chama: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local onde você está pisando é terra santa. E ele, opa, eu sou o Senhor Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Eu tenho visto a aflição do meu povo, e eu tenho escolhido uma terra para eles, a fim de cumprir a palavra que eu dei ao teu pai, Abraão, que eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. E eu vou usar você, Moisés, para livrar o meu povo da escravidão. Muitas vezes Deus quer te usar como Moisés lá dentro da tua casa para livrar aquelas pessoas que não conhecem Jesus da escravidão do pecado, da escravidão do medo, do passado, das coisas que prendem a mente delas. Deus quer usar você, mas às vezes a gente não quer ser usado. Talvez Deus quer te fazer Moisés lá dentro do teu trabalho, mas nós não queremos ser. Mas Deus quer, mas nós não queremos. Mas quem tem juízo obedece, quem pode manda, e Deus manda. E quem tem juízo anda debaixo da vontade de Deus, porque não adianta correr de Deus. Não adianta fugir da presença de Deus, porque como dizia Davi, para onde fugirei da presença do Senhor? Se eu subo aos céus, ele está lá. Se eu desço nas profundezas, ele está lá. Se eu vou no escuro, ele está lá. Se eu vou no claro, ele está lá. Se eu vou embaixo, ele está lá. Se eu vou em cima, ele está lá. Para onde? Não tem para onde. Eu preciso entender isso. Aí o Moisés, ele começa a justificar, porque nós seres humanos somos craques em justificar. Porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. E nós somos craques em arrumar desculpa para tudo na nossa vida. Essa é a grande verdade. Somos craques. E o Moisés olha e diz assim: olha, mas o que eu vou dizer para eles? O Deus de seus avós me mandou até vós, eles não vão ouvir. Eu vou dizer qual é o teu nome. Aí Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, vai lá e fala para eles: o eu sou o que sou, te enviou. Ponto, Moisés. Eu sou acima do tempo, eu sou acima das estações, eu sou acima da dor, eu sou acima da morte, eu sou acima da vida. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu te formei, eu te gerei. Então eu vou usar você, Moisés. Deus estava dizendo para ele assim: lembra de quem você é. Você não é um qualquer, você é Moisés. Eu te fiz príncipe e eu te fiz para reinar. E você vai reinar. Você fugiu a vida toda, mas eu estou te resgatando e eu estou te devolvendo para o povo ao qual eu dei para você governar. Sai e volta para lá. Porque eu não te gerei para ser pastor de ovelhas, mas eu te gerei para governar esse povo, Moisés. Deus não te gerou para ficar preso no passado, para ficar preso no pecado. Deus não te gerou para ficar preso nas coisas desse mundo. Deus te gerou para fazer você vencer. Em nome de Jesus, a confiança te faz viver. Se nós não aprendemos a confiar em Deus de todo o nosso coração, nós não vamos poder viver na face da terra. Quantas pessoas vivem presas porque não aprenderam a confiar, não aprenderam a acreditar, não aprenderam a crer que Deus tem promessas para a sua vida. Não aprenderam a crer que os propósitos de Deus são reais. Muitas vezes nós ficamos como o povo de Israel, caminhando 40 anos no deserto e não saímos do deserto porque não aprendemos a confiar. Porque ficamos procurando pretexto para dar uma desculpa, ao invés de assumir a responsabilidade e dizer: Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti, e eu quero confiar no Senhor de todo o meu coração. Eu quero que a Sua palavra cumpra-se na minha vida. É isso que Deus espera. Ele quer cumprir a palavra dele na nossa vida. Mas nós precisamos aprender a confiar.
É duro. É fácil. Não é fácil. Talvez Moisés poderia ter pensado assim, cara, por que Deus me chamou quando eu era jovem? Porque ele atropelou. Colocou o carro na frente dos bois. Não soube esperar o tempo certo para a sua vida. E muitas das vezes nós fazemos isso, nós atropelamos. Tomamos decisões precipitadas. Não colocamos ela debaixo da presença de Deus. E isso acaba travando, bloqueando, amarrando, tirando de nós aquilo que Deus tem para nós. Isso é sério. E quando Moisés entende, Deus manifesta o poder dele na vida dele. Então nós vemos aqui, Josué confiou nos espias, os espias confiaram em Raabe, Raabe confiou nos espias. E eles livraram a vida dela e ela livrou a vida deles. Então nós vemos que Deus nos ensina a confiar, a criar relacionamento com pessoas e confiar nessas pessoas. E Deus nos ensina que nós devemos confiar nele de todo o nosso coração. Confiar em Deus de todo o nosso coração. Sabe? Parar de dar desculpas e confiar. E confiar. E ter certeza. Ter convicção de que Deus existe. E que Ele tem poder. 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 Jesus senta para falar com um homem paralítico há 38 anos que ficava sentado na beira de um tanque esperando a água balançar. Jesus conversa com ele. E Jesus desperta um relacionamento naquele homem. E quando Jesus olha para aquele homem e diz para ele, levanta, toma a tua esteira e anda. Jesus despertou e ele aprendeu a confiar. Aquele homem não ficou a vida inteira dentro de uma igreja conhecendo a Bíblia de capa a capa, não, ele ficou a vida inteira na beira de um tanque, abandonado pelas pessoas, mas Jesus teve misericórdia da vida dele, e quando Jesus mandou ele levantar, ele não questionou, ele levantou. E aí como que o paralítico levanta? Porque ele acredita. Nós temos que aprender a confiar. E confiar de todo o nosso coração, porque muitas vezes nós temos perdido a oportunidade de viver coisas incríveis, porque nós colocamos um limite da confiança. Nós não temos o limite da desconfiança, o limite do medo, mas temos um limite para confiar. Eu confio até aqui. Dali para frente eu já não confio. Eu confio até esse momento, mas dali para frente eu não confio. Eu já contei uma história várias vezes, e eu sempre lembro essa história porque ela marcou minha vida. O rapaz estava subindo uma montanha muito alta, com todos os equipamentos de segurança. Ele estava para escurecer. Em determinado momento, a noite já estava chegando. E quando a noite está chegando, é uma coisa interessante. Às vezes você liga o farol do carro, não fica nem claro e nem escuro. É um negócio bem estranho. Tanto de manhã, quando está amanhecendo, como quando está anoitecendo. Então é preferível estar de dia ou estar de noite, porque de noite vai iluminar a beleza tranquila. E aí esse cara estava subindo bem nessa hora e já estava ficando escuro. E em um determinado momento ele escorrega e ele cai, precipício abaixo. Porém, ele estava amarrado com uma corda e ele fica pendurado. E lá ele começou a clamar: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Então ele ouve uma voz que dizia para ele: corta a corda. E ele grudava na corda cada vez mais, gritava: Deus me ajuda. E ele ouviu uma voz: corta a corda. E ele não cortou a corda. E então, quando as equipes chegaram no outro dia de manhã para resgatá-lo, ele estava lá, agarrado na corda, a 2 metros do chão, porque não ouviu a voz de Deus. Se ele tivesse cortado a corda, 2 metros, o máximo que poderia ter acontecido com ele era, sei lá, quebrado uma perna, olha lá. Mais nada do que isso. Mas no outro dia de manhã ele estava lá, morto por causa do frio, grudado na corda. E quantas vezes é assim na nossa vida? Quantas vezes Deus está mandando você confiar e você está desconfiando?
Deus está me mandando confiar e eu estou desconfiando. Quantas vezes nós estamos bloqueando aquilo que Deus tem para nós? Quantas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós? Porque nós não aprendemos a confiar. Nós desconfiamos de tudo. Desconfiamos de nós, desconfiamos de tudo. Sabe, você já começa a fazer uma coisa falando, não vai dar certo, não vai funcionar. Você já entra no relacionamento dizendo assim, não vai dar certo. É isso daí. Você já entra no emprego dizendo assim, olha, esse emprego não é bom, não vai dar certo. Você já vai criando 1001 dificuldade. Para de dificultar a vida, facilita a vida em nome de Jesus, seja livre. Porque se o Filho te liberta, verdadeiramente você é livre. E Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então, seja livre. Em nome de Jesus. Vamos ser como a águia, vamos voar alto, vamos ver alto. Vamos enxergar lá de cima. Vamos ver o melhor em nome de Jesus. Por que a águia ela é tão sossegada? Ela sai todas as manhãs para voar e ela sai tranquila da sua vida. Tranquila. E ela sabe que ela vai voltar para o seu ninho com sua presa em suas garras e vai alimentar os seus filhotes. Porque ela confia em quem ela é. É simples. Ela confia em quem ela é. Quem já viu um pincher ou já teve um pincher aqui? Irmão, quem já viu esse cachorrinho, aquele cachorrinho? O cachorrinho parece o capeta, essa é a verdade. Ele é bravo. Ele não tem tamanho, mas ele acredita em quem ele é. E vai falar para ele que ele não é daquele jeito para você ver. Mexe com aquele trem para você ver se ele não arranca o seu dedo. Ele vai para cima, gente. Vai com fé e vontade. Ninguém segura aquele trem. E é um negocinho de nada. Mas ele é revoltado. Ele sabe que ele é e acabou. E pronto. Quem que segura um leão? Quem que encara um leão? Fala para mim. Fala para mim. Esses dias eu vi um vídeo de um elefante. Lá acho que na Índia. Acho que foi na Índia mesmo. Ele via uns caminhões passando com os galhos em cima. Ele simplesmente entrava na frente dos caminhões. Aí ninguém vai atropelar um elefante. Ninguém é louco. É o tamanho do bicho. Atropelar um cachorro é uma coisa. Atropelar um elefante. Aí já gritava e já ia lá, catava, arrancava o galho e liberava o caminhão. Aí esperava outro passar com alguma coisa de mato. Parava de novo, ia lá, catava e liberava. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. E acabou. Mas agora, quando você não sabe quem você é, quando te condicionaram que você não é ninguém, aí, meu irmão, fica complicado, porque você tem que quebrar essa crença limitante da sua vida. Porque esse mesmo elefante que vai lá e para um caminhão, quando ele cresce condicionado, com uma corrente amarrada no seu pé, se você amarrar ele numa cadeira depois, ele não se move, porque ele entendeu que aquela corrente não dá poder para ele se mover. E o que é uma corrente perto de um elefante? Fala para mim. O que é uma corrente perto de um elefante? Mas condicionaram ele que ele não é ninguém. É igual o Simba lá do filme do Rei Leão, que eu acredito que todos vocês já assistiram. Ele se condicionou por causa da morte do pai dele, que ele não era ninguém, foi viver lá com o siricato lá. Foi viver lá com o javali e com o siricato. E ficou lá, os dois. Até o dia que a menina foi lá e lembrou ele. Você é o Simba, o filho do rei, e você é rei, seu pai morreu, você precisa voltar lá e tomar do seu tio aquilo que é direito seu. Ele disse, não, eu não vou. Não, você vai, porque você é o rei. E muitas vezes nós fugimos do propósito, igual Moisés, porque nós não aprendemos a confiar. E a confiança, ela nos leva a viver. Confiança nos leva a viver. Sabe, nós cantamos N músicas aqui, N canções, mas nós precisamos acreditar naquelas coisas que nós cantamos, em nome de Jesus. Amém? Acreditar nas canções que nós cantamos. Porque quando nós entendemos que para confiar temos que dar o nosso passo, temos que deixar de lado nossos receios, nossos medos, e aprender a confiar sem restrição, nesse momento começamos a viver a vida abundante de Jesus prometeu nos entregar. Confiança, literalmente, nos leva a viver a vida abundante na face da terra. Porque você aprendeu a confiar.
Aprendeu a confiar. Os caras estavam com Jesus dentro do barco. Jesus. Eles tinham visto Jesus fazendo N milagres. Aí começa a tempestade, Jesus estava lá dormindo, sossegado, tranquilo da vida. E os caras se desesperam. Como que ele pode dormir? E vão lá e acordam ele, mestre, nós vamos afundar. E Jesus olha para ele e diz assim, mas vocês têm uma fé pequena, né? Vou parar, calma. E acalmou a tempestade. É isso. O Jonas, Deus mandou ele para Nínive e ele foge para Jope. Porque ele não confiava em Deus? Não, porque ele não queria cumprir a vontade de Deus. Porque ele sabia o que era para ele fazer. Mas ele resolveu andar pelo seu caminho. E aí ele vai dormir sossegadamente. Que é o que nós muitas vezes fazemos em algumas situações da nossa vida. Dormimos, relaxamos, como se nada estivesse acontecendo. O mundo está caindo e estamos lá, esperando, para ver se alguém acontece alguma coisa. E aí os caras jogam bagagem, jogam coisas, não sei o que e tal. E eles levantam sorte para ver quem é que tinha feito aquilo. E a sorte cai sobre Jonas. E eles vão falar para o Jonas, cara, o que você fez? Nós vamos afundar. Aí o Jonas olha para eles e diz assim, pode me jogar no mar que o negócio vai ficar sossegado. E por que o Jonas falou, pode me jogar no mar e foi tranquilo para dentro do mar? Porque ele sabia quem ele era, sabia quem Deus era e confiava no Todo-Poderoso. Ele só não tinha certeza se ele sairia de lá vivo. Mas ele sabia quem era Deus e sabia que ia acalmar o mar. E a Bíblia diz que quando jogaram Jonas dentro da água, o mar se acalmou. E ele foi parar dentro da barriga do peixe. E ali dentro da barriga do peixe, enquanto ele não resolveu cumprir o propósito de Deus, Deus não colocou ele para fora. Sabe por quê? Às vezes a gente quer morrer, mas se você não terminou de cumprir o seu propósito na face da terra, tira essa ideia da cabeça, porque só vai ficar sofrendo. Porque se o Jonas continuasse ali batendo de frente com Deus, dizendo, eu não vou pregar em Nínive, eu posso morrer aqui dentro, deixa eu morrer aqui dentro, porque não tem problema, deixa o peixe me devorar. Vocês imaginam, dentro do estômago do peixe, tanto de ácido que não tem. O teu estômago, o meu, está cheio de ácido, imagina de uma baleia. Imagine as queimadas que Jonas não estava tomando ali, o sofrimento, a escuridão. Mas ele teve que ceder, porque Deus não abre mão dos seus propósitos. Esse é o X da questão. Deus não abre mão de você. Deus te ama. Deus não abre mão da tua vida. Então aprenda que confiar te leva a viver, te faz viver e faz viver na face da terra. Não sobreviva, viva na face da terra em nome de Jesus. Viva na face da terra. Talvez a gente diga assim, mas pastor, eu já sou velho. Caleb tinha 80 anos quando eles entraram na terra prometida. E ele chegou para o Josué e disse assim, Josué, lembra da promessa que você fez para mim quando eu tinha 40 anos? Eu lembro. E eu tenho o mesmo vigor e a mesma força e eu quero que a promessa seja cumprida na minha vida. Eu quero aquilo que me pertence. E ponto. 80 anos. O cara foi lá e falou, eu tenho o mesmo vigor, a mesma força. Então você tem que ter certeza de quem você é. Em nome de Jesus. Há um propósito para a tua vida na face da terra. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque em pé no seu lugar nessa noite. Em nome de Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos. O nosso Deus, Ele quer fazer com que a gente seja livre. Com que venhamos avançar na face da terra. Não tenha medo. O diabo quer te travar. Quer te parar.